Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Quando nós perseveramos na sua verdade, quando nós ouvimos a sua voz, ouvir o que o Espírito diz às igrejas, a unidade da fé, aquele que persevera. Como ontem ele nos falou, muitos são os que entregaram a apostasia, a iniquidade, porque desprezaram a verdade da qual podiam os salvar, e se entregaram às corrupções deste mundo. E muitos são os que preferem seguir os enganadores, que se opõem à verdade, para viver de qualquer forma neste mundo. Mas é certo que a Bíblia diz que aquele que permite que ele limpe, mais frutos produzirá. Mas aquele que não permitir, ele arranca, e o machado está posto à raiz. Em Malaquias 3:5 diz: Eis que virei a vós outros, trazendo juízo, muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros nos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra para mais um dia que se inicie, mais alguns dizem um ano que se inicie, que para mim não tem importância nenhuma. Antes vivei dia após dia, no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, andando não segundo a nossa própria vontade, mas esvaziando de si mesmo e seguindo a Jesus Cristo, assim como ele andou, com o coração arrependido e contrito, do qual ele não despreza. Mas muitos desviaram da sua verdade. A Bíblia diz: aonde muitos não suportam, quando se ouve a sã doutrina, a pura teologia de Cristo, porque o amor esfriou, está como uma casa de misericórdia, só um agitar de águas, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ali sangrava, gastara todo o seu dinheiro com os doutores da lei, com os médicos, que cobram as suas indulgências, e nada alcançou. Somente quando teve um encontro com o Mestre, aquele que se omitiu de chamar de bom, ele diz: só há um bom, o Deus vivo, o Pai que está no alto do céu. Só há um bom, os mandamentos, e todo aquele que o segue através das obras, que só é possível através de Cristo Jesus, porque ninguém se cumpre através da lei, somente através da fé, que é necessária as boas obras para serem aperfeiçoadas através dele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que nós podemos esperar, Deus está acelerando o processo, Ele está, como Ele tem nos dito, Ele já não suporta tanta incredulidade, Ele já não suporta tanta solenidade, com lábios mentirosos. Ele quer ração de graças, não simplesmente marca um culto e faz, mas sim através das atitudes. Ele não quer simplesmente um arrependimento, um batismo de água, sem que haja um novo nascimento, que é através do Espírito e da água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, que purifica, alcançar o vinho novo, que é sem o sangue, não tem a expiação, do que adianta uma confissão de arrependimento num batismo de água se não tem, não recebe o Espírito, não é capacitado pelos dons, e quando é capacitado pelos dons,
se desvia esses dons para a corrupção deste mundo, para a podridão, ele é aquele que está trazendo juízo, né? E é para já. Seja aqueles que ensinam a idolatrar outros deuses, a fazer estátua de imagem, de barro, de pedra, o que for, né? Aqueles que ensinam a idolatria ao povo, o juízo virá sobre vós, assim diz o Senhor. Aqueles que fazem feitiçarias, que fazem as suas imundícias nas encruzilhadas, na cachoeira, onde for, haverá o juízo sobre ti, assim diz o Senhor. Aqueles que ensinam as inverdades, aqueles que exploram os trabalhadores, sejam os governantes, que ao invés de administrar, ser benfeitores a favor do povo, dos oprimidos e necessitados, aqueles que têm desviado o dinheiro que é dos próprios trabalhadores, assalariados, virá o juízo sobre vós, assim diz o Senhor. Aqueles que têm que administrar as leis, né? Aqueles que têm aprovado as leis que são contra os estatutos do Senhor, há um juiz acima de vós e ele está trazendo juízo sobre vós, aqueles que aprovam leis que são contrárias a Deus, aqueles que aprovam o aborto, aqueles que aprovam todo tipo de homossexualismo, né? Assim diz o Senhor, trarei o juízo sobre vós, aqueles que seguem o homossexualismo, aqueles que seguem tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, abri os vossos olhos, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Isto é tudo mentira do diabo, né? Esse prazer passageiro da carne, né? Adultério, homossexualismo, isso vai trazer enfermidades sobre a carne, vai reduzir os dias de vida. Deus está trazendo juízo sobre vós. Assim diz o Senhor, aqueles que exploram, que usam como desculpa da religião para desviar, né, o dinheiro do povo, têm investido no mundo secular, ao invés de ajudar o povo necessitado, ele virá, né, e vai cobrar tudo aquilo que tem recolhido, embora não trabalhe para ele, mas utilizam o seu nome. O juízo está vindo sobre vós, assim diz o Senhor. Então, amados, é um tempo de juízo, é um tempo de colheita. Aqueles que colhem, semeiam o bem, né? Aqueles que com lágrimas têm plantado, com júbilo ceifarão. Mas ai daqueles que têm desviado daquilo que é determinado pelo Senhor. Ai daqueles que utilizam o seu nome, falam aquilo que ele não determinou. Ai daqueles também que ele pede para dizer algo e não tem falado. Esta é a mensagem, né, para que a gente venha meditar, porque não falo de mim, falo com temor, né, que é o princípio da sabedoria. Aquilo que ele coloca em minhas bocas, não falo de mim, esvazio de mim, procuro fazer a perfeita e agradável vontade do Pai. Inclusive, quando digo esta mensagem, sou o primeiro a analisar sobre ela, a ver o que me acusa na consciência e estar consertando. Mas os dias são maus, né? E não espere, né, boas notícias, porque cada um vai colher de acordo com o que plantou, né? Se tivesse todos semeado conforme o Senhor determina, seria realmente um ano que se inicia de vitória. Mas o mesmo Espírito que me ensina a respeito da palavra é o que sonda o intento do coração. E nós sabemos que a corrupção está no meio
de todo o mundo, de todas as nações, seja nas autoridades, que é o cabeça, os governantes, os líderes, e seja na cauda, né, que são os que pregam as inverdades, aqueles que são que torcem a verdade, né, aqueles que não anunciam o evangelho. Seja tanto nessa cabeça que as autoridades, as lideranças, como na cauda os inverdades, aquele que é verdadeiramente o cabeça da igreja, da unidade da fé, que é Cristo Jesus, ele permite aquele que tem discernimento discernir a intenção do coração e da mente. E realmente o que nós temos visto é que a colheita não será satisfatória, né? O juízo que está vindo, o galardão que ele vai galardoar cada um. Muitos acham que já receberam a recompensa, mas tomaram do mundo, utilizando a forma como uma empresa, né? Utilizaram de fachada, dizendo que é a casa do Senhor. Está escrito, a casa do Senhor é casa de oração e não casa de comércio. Utilizaram o nome do Senhor em vão como casa de comércio. E grande será a recompensa. O Senhor está trazendo essa recompensa e está acelerando o processo. Portanto, aguardai-vos que as notícias que estão por vir não serão para alguns favoráveis. Né? Por quê? Porque as suas próprias atitudes serão reveladas. Né? Ele recompensa segundo a atitude de cada um. E assim a gente continue vigiando e orando sem cessar, né? Porque os dias são maus. A apostasia, a podridão, né? O que está para ser revelado é muito pior ainda do que já veio à tona, né? Porque, como ele nos disse por esse tempo, o funil está cada dia mais estreito, né? Porque está escrito, e assim há de se cumprir esta palavra, porque terra e céu passarão, mas as palavras não hão de passar. Ele é aquele que cumpre a sua palavra. E mais um dia que a gente continue vigiando e orando sem cessar, né? Porque cabe a nós orar para que aqueles que não têm o conhecimento dessas verdades, né, tanto aqueles que foram enganados pelos ludibriadores, pelos falsos, pelos hipócritas, sepulcros caiados, ainda há esperança, porque Jesus Cristo vai curar, né, as suas feridas, vai alcançar aqueles que foram arrancados as suas lãs, né? Vai trazer, curar elas pessoalmente, as ovelhas que não têm pastor, né? Mas o juízo chegou para aqueles que têm oprimido o povo, urso e leão feroz, né? Um governo ímpio governando um povo enfraquecido, tanto o cabeça como a cauda, né? Vai ser retribuído, porque Deus retribui a cada um segundo as suas ações e atitudes. Assim diz o Senhor. E aqueles que continuam, né, nas práticas de outros deuses, na podridão, feiticeiros, todo esse povo, aqueles que ensinam idolatria, Deus também está trazendo a ira dele, a indignação sobre todo o povo pagão, né? Aqueles que iludem o povo, aqueles que ensinam, né? Não aqueles que estão sendo enganados, porque a esse há mais esperança. Há mais esperança para um tolo, né, do que para um insensato. Há mais esperança para um cão vivo do que um leão morto. Deus está direcionando essa mensagem
aqueles que são líderes e autoridades. Amém, amados? Em mais um dia que a gente continue perseverante, trazendo a verdade à tona que liberta e que cura. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.